Cara, quando eu falei do eu mais profundo ali, você comentou, pô, acho que Aham. seria interessante a gente falar disso, né? Por que Uhum. que você acha interessante falar disso? Principalmente porque foi uma coisa que fez muita diferença na minha história de saúde mental. É, Foi o momento em que as práticas, né, que eu chamo de lugar de consciência, né? É, e tem vários nomes, né, para a gente falar consciência, lugar de consciência, que é esse lugar do observador que você falou, Lutz. Eu costumo dizer assim, tem vários caminhos para chegar à praia de Ipanema, mas só tem uma praia de Ipanema, né? Então, assim, esse lugar de consciência ele pode ser acessado de várias formas, mas eu vou te dizer aqui, neurocientificamente, qual é a minha visão desse lugar de consciência, mas antes eu vou dar um exemplo que eu espero que seja útil, que transforme a vida de quem está assistindo, assim como transformou a minha. O que é esse lugar de consciência, cara? Pô, então você vai me definir neurocientífica? Não, eu vou falar um negócio muito simples. Você já teve aquela sensação que tem quando você está ouvindo alguém falando, a pessoa está falando, ou você está vendo um filme na televisão, um filme, uma série e tal, mas vamos para uma pessoa que está falando, aí você está ali conversando com a pessoa está falando, daqui a pouco você está assim, o que essa pessoa está falando mesmo? Aham. Eu estava pensando em outra coisa. Esse lugar, cara, esse lugar que percebe o que ele tá falando mesmo? E eu tava pensando no jogo do Vasco, né? Meu time é Vasco, é um horror. Tava pensando no jogo do Vasco. Aí, quando você, eu tava aqui com o Vasco na minha cabeça, e aí eu volto para prestar atenção. Esse lugar que percebe, o que ele tá falando mesmo? E eu tô pensando no jogo do Vasco. Esse lugar que percebe é o lugar de consciência, cara. Esse lugar é o lugar de consciência, é o lugar que percebe. E esse lugar é um lugar estável. E é um lugar que está aí quando você nasceu, ele já estava aí. As células da sua pele, elas mudam a cada 2 semanas. A gente se cumprimentou aqui, daqui a 2 semanas vão ser outras células. Não vão ser mais as mesmas. Mudam a cada 2 semanas. As células da derme, né? Da epiderme. Os ossos também mudam, né? O fígado se regenera, né? Os ossos a cada 2 meses, as células da parede gástrica também mudam a cada 1 mês. Então, as células vão mudando. E mais do que isso, pode ficar um pouquinho transcendental agora, Tá, mas a gente não vai tem botar o pé problema. no chão. Os carbonos do nosso corpo, tem estudos de carbonos marcados, eles trocam ao longo da vida. Porque tudo é feito de carbono. Essa mesa não é feita de carbono? Sim. Aqui tem, a maioria aqui é carbono. As células do nosso corpo também. Se eu pegar, Lucas, tá bom, mas onde é que está a consciência, Lutz? Vamos pegar meu cérebro aqui. Onde é que está a consciência? Quem está me ouvindo aí agora? Eu falar. Aonde que está? Você vai falar, Lucas, está aqui, né? Ah, tá aí? Então vamos lá, vamos olhar aí. O que que tá aí? Aí você vai falar, não, Lucas, tá aqui no meu cérebro. Tá ouvindo, tá balançando meu tímpano aqui, né? Aí balança o meu tímpano. E aí tem uns ossinhos aqui no meu ouvido, martelo, bigorna, estribo, são os ossinhos, eles vibram e aí eles deformam o nervo auditivo que leva para a área auditiva do meu cérebro. Tá bom, mas aí são neurônios no final das contas. Então vamos pegar o neurônio para ver o que tem? Bota ele no microscópio. O que tem ali no neurônio? Eu olho o microscópio, aí eu vou olhar o neurônio, eu vou ver as organelas. Se eu olhar as organelas celulares do neurônio, elas são feitas de carbono, igual essa mesa. Cadê a consciência? Ah, Lucas, a consciência está nos neurônios, está nos neurotransmissores. Tá, mas os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, ela é feita de quê? Ela é feita de carbono. Então, assim, o papo ficou transcendental. Do Não tem ponto de problema. vista da neurociência, a gente não consegue dizer onde está a consciência. Podemos levar isso para um lado mais espiritual? Podemos. Não precisamos.
E talvez não vamos chegar a nenhuma conclusão aqui, né? Mas assim, o lugar de consciência, ele é um lugar estável em você, estável em mim, estável em você que está ouvindo. O corpo todo veio mudando, mas esse lugar que está observando, ele está ali desde que você nasceu, desde lá no embrião. Aí a gente não sabe dizer, mas quando você era um bebezinho e nasceu, deu o primeiro choro, né? E esse primeiro choro já foi assim, caraca, tô desamparado, né? Então a gente nasce chorando. A vida não é fácil. Já nasce no pen, já nasce com medo de morrer. É o cérebro preocupado. Já nasce com medo de morrer, malandro. Saiu ali, ó, uá! Aí tem que ser acolhido, né? Aí a mãe vai pegar, o pai vai dar comida, senão morre. Vai ter que ter um cuidador. Então a gente tem necessidade de ser amparado. Aí começam as histórias das ansiedades, né? Porque se a gente não é bem amparado, a gente vai criando um cérebro mais tenso. Porque a gente poderia morrer? Porque a gente poderia morrer. A gente depende de outro ser humano. Então, assim, voltando, né? Então, esse bebezinho, ele já estava olhando, cara. Ele começa a identificar o ambiente, quem são os cuidadores, ele começa a perceber que, quando a mamãe abre a porta, vai vir comida. Essa é minha mãe. Eu sinto o cheiro dela. Eu começo a perceber o cheiro, eu guardo essa memória. Onde está a memória no cérebro? Vamos olhar no microscópio? Cadê a memória? Ninguém acha. Os neurocientistas não acham, a gente não acha. Cadê a memória? Opa, virou transcendental de novo. Tudo bem. É para ser espiritual? Não, não precisa Mas eles não ser. falam que as memórias Estão são no os hipocampo. engramas lá? No hipocampo. Estão no hipocampo, mas que engramas são esses? É Como é que eles eletricidade? sabem que a memória tá ali? Ninguém sabe, ninguém vê. O que a gente consegue ver, né, é eletricidade, a gente consegue ver no cérebro, né, porque é um impulso eletroquímico. É química, né, neurotransmissores são feitos das mais variadas químicas, dopamina, serotonina, endorfina, agora os sistemas canabinoides, né,